gravação. Tá, pessoal, vamos lá. A gente fez na aula passada a gente desenvolveu, na verdade, né, 3 resultados que os gregos antigos desenvolveram, tá? O primeiro foi encontrar o raio da Terra. Eu vou escrever isso aqui. Eu vou escrever tudo com letra maiúscula. Então a gente descobriu o raio da Terra, tá? Por meio daquele método que o Aristóteles ele usou os poços, né? Tinha um poço lá que entrava a luz do sol de forma retilínea no poço. E aí ele colocou uma vara lá em outra cidade que estava em alguns estádios de diferença, né? Estádio que é a medida de distância. Aí ele fez os cálculos lá e chegou no raio da Terra, que tem alguns, né? Não foi o raio da Terra exato que a gente conhece hoje, né? Mas para a época foi um raio muito bom, muito aproximado, certo? Então a gente fez isso, o raio da Terra. Depois que você descobre o raio da Terra, a gente foi pro tamanho da Lua, né? Pro raio da Lua. Vou colocar alguma coisa no chat aqui, deixa eu ver. Essa internet. Não, hoje tá difícil. Chover, sabe, né? Chover é complicado. E aí a gente descobriu o tamanho o raio da Lua, né? Como é que a gente descobriu o raio da Lua? Tem um eclipse lunar, tá? Você sabe que o eclipse lunar a Lua ela entra na sombra da Terra, certo? Lembra a configuração: Sol, Terra, a Lua. Então o Sol ilumina a Terra, né? Aí vai ficar uma parte sombreada. Essa parte sombreada ela tem exatamente o diâmetro da Terra. Então a Lua ela percorre toda essa sombra que é do tamanho da Terra e aí sai no eclipse. E aí o que acontece? As pessoas calcularam lá, né? Foi o Aristarco lá no século IV a.C. O que ele fez? Ele calculou o tempo que a Lua demorava para entrar, o tempo que ela demorava para percorrer, tudo sair. E aí, a partir disso, ele fez uma estimativa do raio da Lua, certo? E aí a gente descobre o raio da Lua. Aí depois, a gente vai para a distância da Terra à Lua. Como é que a gente descobriu? Lembra do polegar? O polegar, o dedo, ele cobre o diâmetro da Lua. A partir disso, você usando algumas equações de triângulo, tá? Você desculpa. Algumas relações de triângulo você descobrir de forma até fácil qual é a distância da Terra até a Lua, certo? Quem fez isso foi Hiparco, lá em 120 a.C., certo? Desculpa. E hoje a gente vai ver os 2 outros resultados importantes que tem a ver com o Sol, tá? Primeiro a gente vai descobrir a distância da Terra até o Sol e depois a gente vai descobrir o tamanho do Sol, certo? Descobrir não, né? Desenvolver os resultados do pessoal que já descobriram, certo? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos para o nosso quarto resultado hoje, certo? Que é descobrir a distância da Terra até o Sol. Bom, qual é o pensamento aqui, tá? Para descobrir essa distância. É o mesmo. Lembrando, os gregos, eles não tinham uma matemática avançada como a gente tem hoje, tá? Eles não têm os métodos matemáticos que a gente tem hoje, tá? De computadores e tal. Mas eles já tinham uma ferramenta matemática muito desenvolvida, que era a geometria e principalmente a trigonometria. A trigonometria ela é o estudo dos triângulos, tá? Então, tudo que eles podiam meter um triângulo, eles metiam, certo? Então, antes de eu começar aqui a falar sobre a distância da Terra até o Sol, eu vou fazer uma recordação, uma revisão sobre a trigonometria com vocês, tá? Só para, não sei qual é o grau de conhecimento que vocês têm de trigonometria, mas é importante que vocês saibam trabalhar com ela.
Então, vou fazer aqui uma revisão de trigonometria. Primeira coisa, a trigonometria tem a ver com triângulos, tá? E geralmente, os triângulos que a gente trabalha são os triângulos retângulos, certo? O que são os triângulos retângulos? Triângulos retângulos são aqueles triângulos que tem um ângulo reto, tá? Ó, os triângulos retângulos ele tem esse ângulo aqui reto. O que é esse ângulo reto? É um ângulo que faz 90 graus. É como se fosse um L perfeito, certo? Esse triângulo, ele tem, além desse ângulo reto, tá? Que esse ângulo ele tem 90 graus, ele tem mais dois outros ângulos, tá? Né? Que eu chamo esse ângulo aqui de ângulo alfa, uma letra grega, e esse aqui de ângulo beta, certo? Alfa e beta são dois ângulos, que são essas aberturas que tem no triângulo, tá? Essa aqui em cima e essa aqui embaixo. A primeira coisa interessante que a gente sabe é que se a gente pegar 90 graus, somar, se você somar esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, ou seja, 90 mais alfa mais beta, você tem 180 graus, certo? Você tem 180 graus, ou seja, você tem meia volta completa de ângulo, certo? Então esse aqui é o primeiro teorema forte que a gente tem, tá? Primeiro resultado forte. Se você somar os ângulos de um triângulo, os ângulos internos, que são os ângulos de dentro, são esses três, se você somar, eles vão dar 180 graus, beleza? Qualquer triângulo, inclusive o retângulo, né? Triângulo retângulo, ok? Segunda propriedade, esse triângulo, ele tem tamanhos, né? Ó, aqui, ó, esse tamanho daqui para cá, ó, daqui até aqui é um tamanho. Daqui desse ponto até esse ponto é outro tamanho. E desse ponto até esse ponto é outro tamanho. Então você tem três medidas aí, certo? Eu posso dar qualquer nome a essas medidas, né? Por exemplo, x, y e z, certo? Então é o tamanho x, é o tamanho y e é o tamanho z. O teorema que eu tenho relacionando essas medidas é o seguinte, famoso também, que se você pegar o tamanho z ao quadrado, ele vai ser igual à soma dos outros ao quadrado, certo? Quem sabe o nome desse teorema aí? Alguém ousa? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. É outro grego, tá? O Pitágoras foi outro grego. Esse é o teorema de Pitágoras. Ou seja, se você pegar o tamanho desse z, esse z a gente chama de qual é o nome desse z aqui? Alguém sabe? Alguém lembra? Hipotenusa. Hipotenusa. E aqui são os catetos. Cateto 1, cateto outro. Tá? Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras. Certo? Outra coisa importante para a gente ver sobre triângulo é o seguinte, ó. Desenho aqui o triângulo retângulo. Por exemplo, é a associação de sinos e cossenos, tá? E tangentes. Vamos supor, por exemplo, que você tem aqui o x, o y e o z, que são tamanhos, tá? E aí você tem, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo alfa, né? O que acontece é que tem uma relação matemática envolvendo essas três medidas e esse ângulo, tá? Existe então uma relação entre essas três medidas e esse ângulo alfa, tá? Que relação é essa? Por exemplo, ó, se você pegar, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui, o y e dividir ele pelo x, tá? Você pegar o y e dividir pelo x, você vai ter, deixa eu botar para cá, ó. Não, vamos fazer melhor, vamos fazer melhor. Se você pegar o y e dividir pela hipotenusa,
você vai ter uma relação. Se você pegar o x e dividir pela hipotenusa, você vai ter outra relação. Se você pegar o y e dividir pelo x, você vai ter outra relação. Tá? Vamos dar o nome dessas divisões aí. Essa primeira divisão, do y sobre o z, ou seja, de um cateto sobre a hipotenusa, é chamado de seno. Tá? É o seno de alfa. Tá? Se você pegar o x e dividir pelo z, você vai ter o cosseno de alfa. E se você pegar o y e dividir pelo x, você vai ter a tangente de alfa. Perfeito? Professor, como é que a gente sabe, como é que a gente vai diferenciar? É o seguinte, ó. Em relação a esse ângulo aqui, o alfa, o y ele está oposto a alfa, olha, presta atenção, ó, o y está oposto. Então esse y aqui ele é chamado de cateto oposto, tá? Cateto oposto. Por quê? Porque ele está oposto, né? Ele está ao contrário, ó. Tá? O x ele está ao lado do ângulo. Olha, enquanto esse aqui está oposto, o x está ao lado do ângulo. Esse cara ao lado, né? Tem uma palavrinha bonita para ele, que é adjacente, que é a mesma coisa de ao lado, tá? Adjacente é ao lado ou perto. Ou seja, então o x nesse caso é o cateto adjacente. Certo? Então se você pega o cateto oposto, e divide pela hipotenusa, você vai ter o seno do ângulo. Tá? Se você pega o cateto adjacente e divide pela hipotenusa, você vai ter o cosseno do ângulo. E se você pega a divisão dos catetos, do cateto oposto sobre o adjacente, você vai ter a tangente do ângulo. Perfeito? Certo? Digam ok aí. Ok, professor. Ok. Eu acho que isso aqui você já deve ter visto alguma vez na vida, né? Nono ano. Oh, nono ano. Nono ano salva todo mundo. O negócio, o problema é no ensino médio. Tá, então eu vou fazer pra vocês fazerem aqui então, tá? Eu vou pegar outro ângulo pra ver se vocês pegaram as manhas. Ó, então aqui o triângulo. Vou lá. X, Y, Z. Eu quero agora as relações envolvendo esse ângulo aqui de baixo. Quem é x sobre z, y sobre z e x sobre y. Vamos lá. Liguem os microfones, me ajudem. A primeira relação é quem? A primeira relação. Pera. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto por hipotenusa. Quem é isso? É o. Pera, agora lascou. É o seno. Seria o seno. Seria o seno, né, professor? Seria o seno de beta. É o seno de beta. Cateto oposto sempre é seno. Cateto oposto. Você é além do seno. Tá? O de Tá. baixo, então, que é o cateto adjacente. É o cateto adjacente. Cateto. O que está ao lado, né? Sobre a hipotenusa é o cosseno. Certo? E aí o x sobre o y é a tangente de beta. Tá? Sempre o cateto oposto está em cima. Sempre o oposto está em cima. Tá? Sempre o cateto oposto ele fica em cima. Ó. As duas vezes que ele aparece, ele está em cima. Ó. Nessa e nessa ele está em cima. Tá? O adjacente ele aparece uma vez em cima e uma vez embaixo. E a hipotenusa ela sempre aparece embaixo. Ok? Isso é uma forma mais fácil de vocês memorizarem. Então, temos aí, então as relações entre seno, cosseno e tangente. Ok? Massa. Deixa eu ver. Existe também outra relação, certo? É a relação chamada relação fundamental da trigonometria. Vou botar assim, ó. Relação fundamental
da trigonometria. E ela fala o seguinte, essa relação, tá? Se eu pegar o cosseno do ângulo alfa e elevar ao quadrado, e eu somar com o seno do ângulo alfa ao quadrado, então eu peguei o cosseno, elevei ao quadrado, peguei o seno, elevei ao quadrado. Isso aqui sempre dá 1, certo? Pronto. Outra relação para vocês lembrarem. Ok? Professor, é muita coisa, pois é. Quem mandou ser estudante? Ok? Se eu pegar o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado, sempre vai dar 1. Certo? Vou fazer algumas aplicações, tá? Vou fazer algumas aplicações. Vamos fazer o seguinte, ó. Exercício aqui. Eu tenho aqui um triângulo, certo? Não, eu vou fazer diferente, tá? Eu tenho aqui esse triângulo, tá? Tá de cabeça para baixo, vocês podem perceber, ó. Esse aqui é o lado retângulo dele. Eu tenho esse ângulo aqui, vou chamar de alfa, tá? Eu sei qual é o tamanho dessa distância aqui, ó. Eu sei que ela vale 2 centímetros. 2 centímetros. Eu sei que esse ângulo, ele vale... não, já eu digo qual é o valor dele. E eu tenho esse x aqui. Eu quero saber qual é o valor do x, tá? E aí, eu dou pra vocês essa informação aqui, ó. Que o seno de alfa é igual a 0,8 e que o cosseno de alfa é igual a 0,5. Já dei pra vocês aí. Eu não preciso nem dizer qual o ângulo. Eu disse que o seno e o cosseno dá isso. A pergunta é: quem é x? Resolvam aí. Pega um caderno, resolva aí. Quem é x? Ó, pessoal, vamos lá. Eu dei pra vocês o seno e o cosseno, tá? Presta atenção aqui, ó. Eu tenho um alfa, certo? E esse alfa, ele está relacionado com o x, que é essa parte maior. Quem é essa parte maior aqui mesmo, ó? Que está sempre oposta é a hipotenusa. E com esse ângulo que está ao lado do alfa. Quem é esse medida que está ao lado do alfa? Cateto adjacente. Cateto adjacente. E aí você pega e olha aqui qual é a relação que tem cateto adjacente e hipotenusa. E aí? Qual das relações matemáticas tem cateto adjacente e hipotenusa? É esse x dividido por z. É cosseno, então é cosseno. É igual o cosseno de alfa. É, ó, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? Então é o cateto adjacente, que é 2, dividido pela hipotenusa, que é x. Não é isso? Isso. Olha só. Mas quem é o cosseno de alfa? Eu dei essa informação para vocês. Tá? Nossa, aí eu gostei. 0,5, tá? Na verdade que é 0,6, tá, pessoal? Não é 0,5 não, é 0,6. Por quê? Ora, porque se eu pegar 0,8 ao quadrado mais 0,6 ao quadrado, vai dar 1. Vocês querem conferir? Para ver se dá certo? É bom. Ó, eu inventei, tá na minha cabeça. Eu lembrei agora. 0,8 vezes 0,8. Dá quanto? 8 vezes 8 dá 64, né? 4 dá 6. 8 vezes 0 dá 0. E 6. 4, 6. E 0 vezes 0 dá 0. Isso. Calma aí, fiz apressado. 4. Isso. 8 vezes 0 dá 0. 6, pronto. Agora sim. 0, 0. Somando, você tem 4, 6, 0, 0. Tá? Duas vírgulas. Duas vírgulas. Tá? Então, esse aqui é 0,64. 0 vezes 6, tá? Isso aqui é o quadrado, tá, pessoal? Ó, o quadrado é a mesma coisa que multiplicar por ele duas vezes, né? Eu acho que vocês sabem, né? Isso aí.
Uhum. Assim, o quadrado é multiplicar ele por ele mesmo, né? Então aqui vai ser 6 vezes 6 dá 36, né? 6 vai 3. 6 vezes 0 dá 0. 0. 3. 0 vezes 6 é 0. 0 vezes 0 é 0. Soma. 6, 3, 0, 0. Duas vírgulas, né? Uma, duas. Bem aqui. Então aqui nós temos 0,64 mais 0,36. 0,64 mais 0,36 É igual a 1. dá 1. Aqui dá 9, dá 1. Dá 1. Ok. Uma vírgula aqui. Ó, certo? Então nossas contas estão certas, tá? Então esses cossenos e senos aí estão bonitinhos. Ok? Então voltando pro que interessa, né? Então esse cosseno é 0,6, ó. Então vamos lá, ó. Coloca aqui, ó. 0,6 é igual a 2 sobre x. A pergunta é, como é que a gente acha x? X está dividindo. Passa para o outro lado. Multiplicando. Multiplicando. Então você tem 0,6x é igual a 2. Olha só. Agora, esse x tem que ficar sozinho. Tá? Então o que eu faço? Ele está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Quem? O 0,6. Então vai ficar x, que é igual a 2 sobre 0,6. Certo? Uhum. Certo. Ok. Aí você pode pegar e fazer assim, 2 dividido por 0,6. Pode fazer isso, tranquilo. Eu defendo fazer essa divisão. Mas eu tenho métodos mais lindos que eu vou já ensinar para vocês pegarem a manha. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10, tá? Porque se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, é a mesma coisa que estar multiplicando por 1, né? Ó, Uhum. 10 por 10 dá 1. Então 1 vezes isso aí é a mesma coisa. Então, aí vai ficar como? Ó? X vai ficar... Não queria, eu queria o preto. X vai ficar, ó, 20, né? Sobre... Isso aqui vezes 10 dá quanto? A vírgula passa, né? Uma casa. Multiplicando Aham. por 10 Uma aqui, uma casa. Fica vírgula. 6. Fica 6. 6,7. 20, 20 dividido por 6. 20 Ah, é. sobre, 20 sobre 6, tá? Posso aqui fatorar por 2, que dá 10 sobre 3, tá? Essa é a nossa resposta aqui. 10/3. Pode deixar assim, tá? Você não precisa bater cabeça, não. Isso aqui, se eu não me engano, Mas se eu deixasse 20 dividido por também tá certo. 20 sobre 6, Tá estaria certo. certo. O bom é você colocar numa fração irredutível, né? Que ela não consegue mais ser reduzida. Isso aqui dá aproximadamente Certo. 0,333 na divisão periódica. Ou seja, achamos o valor do x, ó. O x é essa coisa, tá? Vamos lá, fazer outro exemplo. Vocês não estão craque ainda não. E para conta que Gostei na aula ontem. conta que eu vou fazer já já, vocês têm que saber isso. Então vamos lá. Vamos pegar o mesmo triângulo. Olha só, eu sou uma pessoa boa. Vamos pegar aqui o mesmo triângulo. Vamos pegar aqui esse ângulo aqui, ó. Alfa, tá? Eu sei do seguinte. Eu sei que aqui mede 5 centímetros. 5 centímetros. Esse aqui que mede 7 centímetros. Esse aqui que mede... deixa eu ver aqui. Não. 8. O professor, é sério, eu tô 6. escrevendo no caderno, professor. 8, 6. Na verdade é 8. Na verdade é 8. 6. Voltou, professor. Ótimo. Eu quero saber... Ó, eu tenho isso aqui, tá? De informação. Certo? Eu sei que esse lado aqui, ó, vale 6 centímetros. Esse lado aqui. Eu sei que esse lado vale 8 centímetros. Eu sei que bem aqui é o ângulo reto, né? Eu quero saber... Nossa, eu sou cruel. Eu quero saber que é a tangente de alfa. Tá? Que é a tangente de alfa. Não. Que é o cosseno de alfa. Tá? Que é o cosseno de alfa.
só para relembrar, né? Não custa nada. Eu até aconselho vocês a fazer isso. Cateto oposto sobre hipotenusa é seno alfa. Cateto oposto sobre cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno alfa. E cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente de alfa. Certo? Então, e aí também eu tenho que lembrar para vocês que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Tá aí. Achem aí quem é o valor do cosseno. Então, fica cosseno de alfa é igual a 6 dividido por x. Uhum. Passa o x pro outro lado, vai ficar 6 Vamos lá. igual. Vou completar o raciocínio aí. Ó, Tá, vai ter, então o cateto adjacente que é 6, né? Sobre x, isso, que é igual a cosseno. Ok. exato. Certo. Aí, agora, eu simplesmente passo o x pro outro lado, que tá dividindo, vai multiplicando. Tá, então tu vai fazer 6, que é igual a x vezes cosseno, é isso? Isso. Perfeito. E agora? Calma, pessoal. Lembrando que tu quer achar o cosseno, tá? Tu quer achar esse cara aqui, ó. Só que nessa equação aí tu tem isso aqui pra descobrir, isso aqui pra descobrir. Pois é, né? Agora que eu parar pra perceber. E agora, como é que descobre quem é x? Alguém tem um palpite? Ó, tu tem dois catetos, né? Tem que Pois descobrir é, né? quem é a hipotenusa. Tem que descobrir quem é a hipotenusa e quem é x. E aí qual é a equação que tem cateto e hipotenusa tudo junto aí? A última. A última equação, olha só. Diz que a hipotenusa ao Verdade. quadrado é igual aos catetos ao quadrado. Então você teria assim, ó. Esse aqui tá certo. Eu nem ia nem passar, né? Porque como eu quero essa... Né? O cosseno, deixa o cosseno já aqui, ó. Mas eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual ao... Eu fui cuidado depois, desculpa, sorry. Não, que isso. É aprendizado. É errando que a gente aprende. Não acerta não. Acertando a gente fica se gabando que acertou. Agora que a gente é humilhado. Então Então, agora... peraí, pessoal, deixa o tempo pra eu e a Lorena fazer agora, Vamos moço. lá. É 9h44. Quando for 9h47 eu quero a resposta. Aí, A x... hipotenusa. Ah, ou seja, que é igual a x, que é igual a 10. 10 centímetros, né? Aqui, ó. Tá em centímetro, tá em centímetro. Então esse aqui tem que ser em centímetro. E aí, Paulo, concorda? Vamos ver se o Paulo concorda aí. Concordo sim, pessoal. Ok. Então, é 10. E agora que é o cosseno? Ó, tem 2 minutos ainda. 3/5. O cosseno é 6 sobre 10. Se reduzir um pouquinho mais, né? 6 sobre Dá 10. pra dividir por 2, né? Fica 3 sobre 5. Beleza? 3 sobre 5. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 0,6. Né? 3 sobre 5, né? 0,6 dá 30. Então, 6, 0,6, tá? Ok? Sim. Isso aqui, esse triângulo, ele é especial, tá? Esse triângulo aqui, ó, que eu botei pra vocês, ele é especial. Por isso que eu lembrei dele. O que eu de cabeça pra baixo? Não, é o triângulo que tem os tamanhos 6, 8 e 10. Ah, Eles são tá. especiais. É chamado triângulo Por quê? pitagórico, tá? Ah, É tá. chamado triângulo pitagórico, porque ele dá certinho a conta dele. Ó, se tu pegar 6 ao quadrado, 8 ao quadrado, dá 10 certinho. Tipo, porque tem as contas que dão as raízes, tá ligado? Mas é porque vai dar 100, raiz de 100 é 10. Tem outro, qual é o outro pitagórico, hein? É 2, 3, 4, né? 3, 9, mais 16, dá 25. É 3, 4, 5, isso. 3, 4, 5 também, ó. 3, 4, 5 também, eu acho. A gente é doido. 3, 4, 5, ó.
você pegar aqui a hipotenusa ao quadrado, ela é igual a quanto? Ela é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é 9 mais 16. Certo? Quanto é Uhum. que é 9 mais 16? 25. 25. Ou seja, a hipotenusa é raiz de 25. Ou seja, a Igual a hipotenusa 5. é 5. Então esse aqui também é um pitagórico, tá? Triângulos pitagóricos são triângulos que dá certinho a hipotenusa, assim, dá o valor exato. Porque às vezes tem, tipo, dá umas raízes de 80, tá ligado? A resposta é raiz de 80, tem raiz de 80 e não tem raiz, né? Exato. Bom, pessoal, então eu acho que deu pra vocês, né, dar uma revisada aí sobre isso, tá? Eu vou mandar esse negócio que eu tô bonitinho, ó.